nós temos aqui como convidados o professor Roberto Leal Lobo e Silva Filho, conhecido da casa de longa data, mas não custa relembrar, o professor Roberto Lobo é engenheiro eletricista pela PUC do Rio de Janeiro, mestre, doutor e doutor honoris causa pela Universidade de Purdue, Estados Unidos, professor titular aposentado da Universidade de São Paulo. Ele foi diretor do Instituto de Física e Química de São Carlos da USP, diretor do CBPS, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, diretor do CNPq, coordenou o projeto e implantação do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e também foi diretor desse laboratório. Foi reitor e vice-reitor da USP, como todos sabem, reitor da Universidade de Mogi das Cruzes, membro do Grupo Pro-Engenharia da CAPES e pesquisador visitante da Boston University dos Estados Unidos. Atualmente, o professor Lobo é presidente do Instituto Lobo de Pesquisa e Gestão Educacional, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. Temos também o prazer de receber o professor Simon Schwartzman, que é pesquisador associado do Instituto de Estudos de Política Econômica, Casa das Garças, no Rio de Janeiro, estudou Sociologia e Ciência Política na UFMG, concluiu o mestrado em Sociologia pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais do Chile e o doutorado em Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia, Berkeley. É recipiente da Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, comendador da Ordem Nacional do Mérito Educativo e membro da Academia Brasileira de Ciências. Também foi presidente do IBGE no período de 1994 a 1998. Tenho o grande prazer também de receber o professor Marcelo Nitz, amigo nosso de longa data, que é engenheiro de alimentos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, obteve o seu mestrado em engenharia de alimentos e o doutorado em engenharia química pela Unicamp. É atualmente professor e pró-reitor acadêmico do Instituto Mauá de Tecnologia, onde também já atuou como coordenador dos cursos de engenharia química e engenharia de alimentos. Em sua gestão, tem implementado profundas transformações no currículo e nas práticas docentes dos cursos da Mauá. Sua pesquisa é na área de sistemas particulares. Os nossos convidados vão responder perguntas em função dessas crises que a engenharia está sofrendo. Uma delas é o que ocorreu quando o PAC foi lançado e que houve uma euforia nas engenharias. E, na sequência, o que ocorreu quando esse PAC não se configurou da forma que se queria. E, no momento atual que nós temos, uma queda acentuada na demanda e uma crise sem precedentes na oferta. Assim, a pergunta que ocorre, que eu passo a todos nesse momento e que vão tentar responder, é o que acontecerá em futuro próximo com as engenharias? Para responder essas questões, eu passo de imediato a palavra ao professor Roberto Lobo, que terá 30 minutos para a sua exposição, e, na sequência, nós teremos o professor Simon Schwartzman e o professor Marcelo Nitz, que vão fazer complementos à apresentação do Roberto Lobo no debate que vai se seguir. Professor Roberto Lobo, a palavra está com o senhor. Professor Cardoso, muito obrigado pela apresentação. Eu quero cumprimentar os meus colegas aqui de seminário, professor Cardoso, em primeiro lugar, professor Simon, professor Marcelo, pessoas a quem eu admiro e respeito muito, tenho uma grande satisfação de tê-los aqui comigo para discutir o problema da engenharia. Quero agradecer também aos funcionários do IEA, na figura da Sandra e seus colegas, que sempre nos apoiaram muito, estão se esforçando ao máximo para fazer com que tudo dê certo na hora certa, da forma certa. Eu tenho muito material para discutir, tive que fazer uma seleção bastante drástica, né? E eu queria, então, começar apresentando o que seria a ideia dessa palestra rápida, porém, que eu espero que traga alguma luz para a nossa discussão. Então, a primeira questão são as oscilações tremendas que a engenharia tem sofrido e a engenharia sofre em consequência do PIB. A demanda pela engenharia, a demanda por engenheiros, a demanda pelos cursos de engenharia, tudo isso oscila fortemente com o PIB. Existem gráficos, estudos que demonstram isso
com a maior clareza, e nós vamos voltar a esse assunto. A seguir, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão de que não é só uma questão de demanda, mas é uma questão da própria formação e do tipo de perfil de engenheiro que nós estamos formando, que também está trazendo problema. Não é só uma questão de mercado, não é uma questão de PIB, não é só uma questão de investimento, é uma questão também da forma com que os engenheiros estão sendo preparados. Depois eu vou falar um pouco sobre o ensino da engenharia no Brasil e no mundo, as etapas evolutivas, a forma de encarar o engenheiro. Depois, um pouco a insatisfação da nova geração de estudantes com a forma com que a engenharia é ensinada, com as expectativas que ele tem em relação à sua própria carreira e ao mercado, a questão da inovação, do empreendedorismo, todas essas coisas que estão no fundo da cabeça dos nossos estudantes, um pouco de uma visão internacional baseada no relatório da Ruth Graham, que é uma especialista em educação e engenharia, foi consultora de várias instituições do mundo fora, e ela fez um relatório para o MIT 2019 muito importante, e algumas sugestões que nós temos, se juntamos as nossas com a dela, para dar algumas sugestões de alguns problemas para o Brasil. E dizer que, no final das contas, quero terminar com uma palavra de otimismo. Ainda é tempo de mexer, mudar e melhorar. Né? Então, eu queria passar para a primeira transparência seguinte, por favor. Esse é simplesmente o meu envolvimento na questão da engenharia. Eu me sinto meio responsável, corresponsável por essas oscilações de mercado. Em 2008, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo titulado Mais Engenheiros para o Brasil. Eu estava preocupadíssimo com o número de engenheiros que nós estávamos formando e com as demandas que o PAC trazia em número de engenheiros necessários para fazer o desenvolvimento e utilizar bem o investimento previsto para as obras de infraestrutura no Brasil. Então, eu tive com o Jorge Guimarães na CAPES, ele estava montando um grupo para a engenharia, me convidou para fazer parte, e, a partir daí, desde essa época, quer dizer, quase 13 anos, 14 anos, eu estou envolvido do comitê da Motorola, fui do conselho do ITA, e tenho me preocupado, e agora nos Estados Unidos, nesses últimos anos, em que eu passei na região ali de Boston, principalmente, eu tive em contato com muitas instituições de ensino superior, em particular o Olin College, a Northeastern, Boston University, Harvard, MIT, conversando sobre a engenharia com gente importante, com chefe de departamento, com diretores, e consegui botar uma ideia bastante clara de quais são as questões e, talvez, para onde a engenharia deva estar caminhando. E termino, no final, juntei isso tudo na forma de um livro, que nós vamos publicar pela Edusp no final do ano, que vou contar com a colaboração do professor Cardoso, que mais duas pessoas, a professora Renata e a professora Maria Beatriz Lobo, e que, graças a Deus, conseguimos convencer o reitor Varran de fazer o prefácio. Ele leu o livro, gostou, fez um belo prefácio, e esse livro deve ser lançado em outubro, contando um pouco da história da engenharia, da necessidade da engenharia, dos problemas da engenharia brasileira, e com 4 enfoques, né? São 4 pessoas que escrevem, eu escrevo a parte maior, que vem de um trabalho longo que eu fiz junto à CNI sobre a questão da inovação, no grupo de inovação, daquele Mobilização Empresarial pela Inovação, que constou de vários relatórios que eu juntei no final, adaptei, modernizei e acabei escrevendo a parte maior desse livro. Então, esse é o meu envolvimento e me sinto assim, meio responsável um pouco por esse surto de demanda que fez com que as instituições corressem atrás de abrir mais vagas, instituições privadas abrindo novos cursos alucinadamente, não sei nem se com a infraestrutura necessária, e, de repente, uma explosão de matrículas que não se manteve, porque a crise foi uma bolha, na verdade, e, de repente, a coisa afundou e gerou um pânico, fechamento de cursos e fechamento até de instituições, que muitas instituições estão fechando no Brasil por causa dessa crise. Ainda por cima da queda do PIB, ainda veio o Covid, que acabou de trucidar com as expectativas de qualquer crescimento possível no curto prazo. Então, eu queria passar agora realmente para os slides, isso aqui mais uma apresentação, passar realmente para os slides. Então, eu queria mostrar primeiro aqui a nossa crise de maneira dramática. Inscrições, novos ingressantes no Brasil, no ensino superior, caiu, por causa da crise, de 13% de 2014 a 2018. A engenharia caiu 41% de 2014 a 2018.
Quer dizer, uma crise realmente violenta. Por quê? Porque, na verdade, o crescimento foi muito brusco também. Não foi uma coisa que foi crescendo paulatinamente. Houve um grande surto de crescimento. As pessoas se mobilizaram para criar programas de engenharia porque havia uma demanda crescente por causa do PAC e dos incentivos da própria MEC, né? E, de repente, viu-se a crise e houve uma debandada dos cursos de engenharia que caiu, então, essa demanda de 41%. É um fato muito grave. Então, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá, vamos seguir. Seguinte, por favor. O que aconteceu foi que o mercado de trabalho e a formação de engenheiros foi parte do meu estudo sobre a questão dos engenheiros para a CNI, mas agora eu trago dados mais modernos até, feito por um estudo muito bom do Diese, com dados do PNAD, do IBGE, do CONFE. É um estudo profundo e que chega a muitas conclusões que, para mim, esclarecem perfeitamente qual é o panorama, qual é a situação do Brasil hoje em relação à formação e trabalho dos engenheiros no nosso país. O estudo acompanha o período de crise, né, de 2013 até 2018. Então, eu trago esse quadro aqui, porque esse quadro é muito ilustrativo. Pode passar o quadro, por favor? É o seguinte. Esse é o quadro que eu queria apresentar para vocês. Olha só. Aqui aparece o número de ingressantes. Esse número de ingressantes varia um pouquinho, mas ninguém deve se prender aos detalhes dos números. O que é importante é a tendência. 399 mil em 2014, pode ser que outros tenham 387, outros tenham... Mas depende, pegou do microdado, se pegou da sinopse, se pegou da BEM, sei lá de onde pegaram os dados, mas, de qualquer forma, essa tendência está claramente aqui, de 319 ingressantes em 2012, mil, né? Passou para 399, depois caiu para 316, com essa variação anual aqui. Olha só. Violentíssima, né? Violentíssima. Para qualquer instituição de ensino superior, se adaptar a uma demanda desse tipo, a uma variação de demanda desse tipo, é um desafio terrível. O número de concluintes, porém, se manteve crescente. Por quê? Porque ele é um reflexo de anos atrás. Então, se entrou uma opção de gente em 2014, vai se formar uma opção de gente em 2018, 2019, né? Mesmo com todas as evasões que existem. Então, aqui, nos concluintes, não se vê nenhum drama de queda, mas claramente que essa queda vai aparecer agora, a partir de 2020, né? Porque já está o reflexo da queda de 2015, 2016. Aí eles trazem aqui os novos registros no CONFEA, mostrando que, ainda assim, as pessoas ainda estão se registrando, está crescendo a demanda pela regularização da profissão via CONFEA. O número de ocupados na engenharia seguiu a mesma tendência, todas as tendências são iguais. É claro, você olha o PIB, olha o nível de investimento, olha a demanda profissional, olha salário, tudo anda junto. Então, esse quadro é para mostrar o seguinte: tudo anda junto. Então, é muito difícil a gente pensar que a gente vai mexer com a engenharia e resolver o problema da demanda por engenheiros, resolver o problema do ingresso da engenharia. Não vai acontecer. A engenharia é um reflexo da situação nacional. Se a situação nacional não tem demanda, provavelmente os cursos não terão demanda. Então, essas coisas andam juntas. Olha só. Olha a variação anual do número de ocupados. Então, é uma coisa muito séria. Houve um crescimento aí. 2015, 504 mil, depois, 2017, caiu para 455 mil. Isso é uma coisa muito significativa, né? E o seguinte, que eu não estou conseguindo enxergar aqui muito bem, mas os vínculos formais também tiveram um crescimento igual, mais ou menos, aos ocupados, e tiveram depois uma queda também. Então, está perdendo emprego porque o Brasil está em crise, né? Nosso investimento, nível de investimento brasileiro caiu de 2014, direta da necessidade de investimento, da demanda por investimento. A profissão de engenheiro corre atrás disso e varia junto com a demanda e com o investimento. É o seguinte, agora sim, por favor. Então, eu queria mostrar, pode passar o seguinte, por obséquio. Concluindo, eu escrevo, podia botar gráficos aqui, mas eu achei melhor escrever, fica mais... Opa, espera aí um pouquinho. A economia está empregando muito menos engenheiro. Por quê? Porque está estagnada.
o investimento caiu de 20% para 15%, como eu falei. O PIB recuou mais de 3% ao ano em 2015 e 2016. Esses números são todos arredondados, eu sei que, dependendo da fonte, às vezes muda um pouquinho, mas é essencialmente essa ordem de grandeza. Os empregos dos engenheiros estão muito mais vinculados ao investimento e ao capital do que outras profissões, né? Que é a verdade, porque eles dependem do investimento. Então, a discussão que muitas vezes se ouve de que, olha, a Coreia forma muito mais engenheiro do que nós, o Japão forma muito mais engenheiro por habitante do que nós, o Irã forma muito mais, o México forma muito mais. A gente diria o seguinte, é verdade, eu tenho até quadros sobre isso, mas isso depende muito do perfil da economia. Os americanos formam como nós. E os Estados Unidos não é nenhuma porcaria. Quer dizer, a relação entre o número de formados em engenharia e a população nos Estados Unidos é muito próximo do que acontece no Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país em que a maior parte, grande parte do PIB é de serviços, como nós. A indústria brasileira é mais ou menos 20% do PIB, enquanto que na Coreia ela é mais de 35%, no Japão é 30%. Então, nos países que a indústria tem um papel muito importante, tendem a formar mais engenheiros por habitante do que nós. Nós não vamos mudar essa realidade mudando os cursos de engenharia. Nós vamos mudar essa realidade a hora que o Brasil mudar seu perfil produtivo. Tá certo? Então, eu queria deixar muito claro que nós podemos melhorar muito o nosso curso de engenharia, mas nós vamos ter que melhorar principalmente na qualidade e não na quantidade. A quantidade depende do PIB, depende da estrutura produtiva do país, depende da demanda do mercado, depende de uma série de coisas. Agora, o que nós podemos é o seguinte, preparar nossos engenheiros para atuar melhor nesse mercado, estar mais preparados para dar resposta às necessidades das empresas, às necessidades do mercado. E outra coisa é que o nosso país precisa, naturalmente, aumentar seu nível de investimento. É muito difícil investir aqui. As empresas preferem contratar, muitas vezes, advogados, sem nenhum desmerecimento dos advogados, do que contratar um engenheiro, porque é muito mais preocupante para as empresas brasileiras o problema dos impostos do que o investimento em novas tecnologias e na inovação. Elas se protegem contratando mais advogado do que engenheiro. Então, se você olha os países do mundo que têm maior desenvolvimento tecnológico, são os países que têm mais engenheiros do que advogados, novamente, sem nenhuma crítica ao advogado. O Brasil forma muito mais advogado do que engenheiro, sempre formou na sua história. Por quê? Porque é um país burocratizado, tremendamente. Então, esse é outro problema da engenharia que também não vai ser resolvido por causa dos nossos cursos, né? Nós precisamos melhorar nossos cursos. Esse é o nosso papel. Infelizmente, nós não podemos mexer no PIB diretamente, a não ser votando e participando das políticas brasileiras, né? Então, a crise de engenharia é reflexo da crise econômica do Brasil. E também porque não tem atendido às expectativas dos alunos do mercado. Como é que a gente sabe que não tem atendido? Porque a evasão no Brasil é muito grande da engenharia, né? E, historicamente, a demanda pela engenharia não tem sido um grande sucesso do ponto de vista da procura dos estudantes. Embora a engenharia sempre tenha sido uma profissão tremendamente respeitada no Brasil, e até hoje né? Mas que está na hora dela se modernizar. Para quê? Para que ela possa formar os engenheiros necessários para o nosso mercado de trabalho. Então, podemos mudar a transparência, por favor. Próximo slide. O que aconteceu... Eu vou fazer um rápido histórico aqui, sem querer tomar muito tempo de vocês. O que aconteceu com a engenharia é que a engenharia sempre foi... até a Segunda Guerra, até o século passado, até o século XIX, a engenharia era uma arte, né? Era praticamente um aprendizado mestre-discípulo, que a pessoa trabalhava na criação de coisas novas. Como sempre digo, sempre uso o exemplo de que seria de Roma se os engenheiros esperassem Newton fazer as leis da mecânica. Eles faziam ponte independente do Newton. Então, eles trabalhavam no artesanato, eles trabalhavam de mestre-discípulo, aquela coisa da criatividade. Com o advento do crescimento científico do século XIX, principalmente, e com a incorporação da medicina, engenharia e direito nas universidades, a engenharia passou a ter uma conotação científica.
cada vez mais a ciência passou a ser importante e o engenheiro passou a ser considerado quase como uma ciência aplicada, um cientista aplicado. Então, a ciência era dada nos primeiros anos, a matemática, a física era mais importante, eventualmente, do que a criatividade, a inovação e outras experiências práticas que o engenheiro trazia de outras formações anteriores. O engenheiro professor passou a ficar confinado à universidade, muitas vezes com pouca prática externa, e isso foi mudando a feição dos cursos de engenharia. Depois da guerra, Segunda Guerra, com o sucesso do radar, da inteligência de solução de códigos, né, decifrar códigos, etc., etc., a ciência ficou ainda mais importante. A engenharia aí virou realmente, até os foguetes viraram problema de sucesso da ciência e não de sucesso da engenharia. Se você olha a literatura da época, todo grande sucesso da guerra, da tecnologia utilizada, era um problema científico. A própria transistor é considerado como um grande sucesso científico e não um processo também de engenharia. Então, a engenharia passou a ter essa visão mais cientificista, né? E agora ela está voltando para trás. Por quê? Porque são outras as demandas. Hoje, o engenheiro tem que saber lidar com formação de grupos, ele tem que saber lidar com a informação, ele tem que saber lidar com a informação distribuída, ele tem que liderar sistemas, ele tem que ter conhecimento da empresa, né? O engenheiro só calculista, aquele que estava fechado na sala fazendo cálculo, esse engenheiro é uma minoria hoje. O engenheiro hoje é uma pessoa que trabalha dentro da empresa, né? E isso ele tem que absorver no seu currículo. Existem inúmeros trabalhos que se olham, também nos Estados Unidos, que as pessoas dizem o que eu gostaria de saber, porque eu só sabia fazer conta, só sabia fazer cálculo. E eu cheguei na empresa e tive que aprender tudo de novo, porque isso não foi me ensinado, não me fui treinado nisso, eu não sabia fazer isso, né? Então, a forma de se tratar, se a gente olha, por exemplo, quais são as profissões mais procuradas hoje, são todas ligadas à informação digital. Se você olha as empresas que mais cresceram no mundo, quais são? Google, Apple, Microsoft, né? Então, assim, essa não é a engenharia tradicional, essa é a nova tecnologia que está aí, e os engenheiros vão ter que trabalhar nesse tipo de empresa, não é mesmo? Então, pode passar o seguinte, por favor. O que nós temos que formar agora, pensando no futuro? Nós temos que trabalhar com alunos que querem ter uma escolha e uma flexibilidade. Eles querem montar seus currículos, eles querem escolher qual é o rumo que eles querem tomar na vida deles. Eu quero ser um empreendedor, eu quero trabalhar numa grande empresa, em que área que eu quero trabalhar? Então, ele tem que ter a possibilidade de flexibilizar seu currículo. Nossos currículos, de um modo geral, são profundamente estanques, nós sabemos disso, inclusive com dificuldades, até dentro da própria escola, de transferência de uma especialidade para outra, né? Uma aprendizagem multidisciplinar, ele tem que aprender outras coisas, ele tem que aprender um pouco de teoria da firma, ele tem que aprender a liderar, ele tem que aprender uma série de coisas que estão... Vamos voltar a isso depois. Ele quer ter a possibilidade de desenvolver seu empreendedorismo e a inovação, que ele está... Hoje é a palavra da moda, até, às vezes até com um pouco de exagero, mas empreendedorismo é uma demanda de todos os estudantes que vão para o ensino superior, gostariam de, eventualmente, se transformar em empreendedores, dentro ou fora das empresas. Uma outra linha muito importante que está sendo discutida no mundo inteiro é a questão da responsabilidade ética social dos engenheiros. Quer dizer, o engenheiro hoje é uma pessoa, que sempre foi, mas hoje isso é mais explícito, que deve estar se preocupado com o meio ambiente, deve estar preocupado com o investimento de quem o está contratando, ele tem uma responsabilidade ética muito grande, e isso está sendo desenvolvido, por exemplo, a Boston University considera isso uma parte fundamental da formação dos seus engenheiros para o futuro. Eles praticamente transformam isso numa bandeira. Nosso engenheiro é assim. Ele é uma pessoa preocupada com a ética, com o meio ambiente, etc. E ter, no mundo globalizado, experiências que o coloquem dentro de uma visão globalizada também, né, do mundo e das expectativas da engenharia em diferentes países, diferentes continentes, né? Então,
passamos ao seguinte, por favor. Estou indo, não sei se eu estou indo muito mal, estou indo muito bem. Então, eu quero dizer que aqui nós procurei sistematizar a educação e engenharia, o que é antes, durante e depois. Isso é que nós temos, eu tenho debruçado muito sobre essas questões. A engenharia, o estudante de engenharia, antes de entrar para a faculdade, o que ele traz? Ele traz as condições socioeconômicas, ele teve uma boa educação, pais cultos, um ambiente culto de trabalho, ele teve uma formação básica adequada, que tipo de convívio ele teve na sua juventude. Isso é o que ele traz, né? Durante, quando ele faz o seu curso, o que ele tem? Ele tem os professores, tem os currículos, tem as metodologias. Depois ele tem as horas de dedicação ao estudo. Isso estou dizendo porque são dados que nós temos nos formulários, por exemplo, do ENAD, nós podemos perfeitamente analisar isso para saber qual é o impacto disso. O IDD, né, que é o quanto ele ganhou, digamos, competitivamente dentro do curso de engenharia, ele entrou com uma determinada nota do Enem, com que nota ele saiu do ENAD, e de que isso depende. Então, todos os formulários e questionários socioeconômicos que são parte dos microdados do INEP são extremamente interessantes para se estudar, e eu acho que podemos, com isso, desenvolver políticas de atendimento e de melhoria da formação do engenheiro baseado nisso. Eu tenho muitas críticas ao ENAD, inclusive pelo fato do ENAD não ter exame de suficiência, não tem critério de suficiência. Quer dizer, se todo mundo tirar 2, se eu tirar 2,5, eu sou um sucesso, né? Pode ser que tenha errado todas as questões objetivas, mas ainda assim eu estou melhor que o resto. Então, eu acho que algumas coisas precisariam melhorar, mas ainda são dados importantes para nós. E depois, uma coisa que mal se acompanha no Brasil e que qualquer estudo de engenharia teria necessariamente que abarcar, seria o acompanhamento da ocupação desses engenheiros no mercado, opinião dos empregadores sobre a formação que eles têm, a inovação e empreendedorismo que eles são capazes de fazer e o conhecimento que não se aprende na escola, como eu disse, aqueles tais conhecimentos que o pessoal se queixa que não teve. Então, isso seria, digamos assim, o que eu acho que seria para o Brasil um estudo sobre como melhorar a engenharia, analisar quais são essas condições, o que ele chega, o que fazer com essas condições anteriores para que ele possa fazer um bom curso, como fazer com que esse curso tenha sucesso e como fazer com que ele tenha sucesso no mercado. Se nós conseguíssemos juntar essas coisas, nós acho que teríamos um belo projeto de engenharia para o Brasil. Seguinte, por favor. Opa. Vamos para a próxima? Acho que... Então, eu trago isso aqui, eu vou deixar isso no IEA, se alguém quiser, eu não vou falar de cada um desses, mas são documentos que eu considero que são extremamente importantes na questão da educação e engenharia. Tem o documento da Boeing, de 93, que é muito importante, sobre atributos desejados de um engenheiro. Existe um chamado Learning Pyramid, que é um sobre a estrutura de conhecimento de um estudante de ensino superior. Existem os trabalhos do Richard Felder, que são fantásticos, sobre Learning Teaching Styles in Higher Education, e ele fala sobre como que o aluno recebe o ensinamento e como que o professor dá o ensinamento e como isso está em conflito na maioria das instituições de ensino, é toda a luta dele para trazer modernizações no ensino de engenharia. Depois existe um muito importante da Universidade de Connecticut que fala sobre a criatividade em engenharia, e eles chegam à conclusão que o curso na universidade deles que menos incentiva a criação e empreendedorismo é a engenharia, por incrível que pareça. Eles fizeram a entrevista com centenas de alunos e eles dizem que o pessoal de humanidades incentiva muito mais a criatividade do que o pessoal de engenharia lá. Não sabemos de outras instituições, mas acho que é um retrato interessante, né? A engenharia, para eles, é a área em que menos o estudante é estimulado para a criatividade. E aqui alguns artigos sobre o que eu gostaria de ter aprendido na escola de engenharia que não me ensinaram, né? E muitos artigos sobre metodologias ativas que também estão entrando dentro dessa formação do engenheiro e que são certamente um dado importante a ser levado em conta, infelizmente, com poucas análises quantitativas e objetivas de quais são os resultados que isso tem trazido
realmente. Então, seguimos em frente. Rapidamente, vou passar para a seguinte. Com a nova diretrizes curriculares, eu tentei fazer um resumo de como é que eu podia entender essa questão da prioridade das competências, porque fala-se muito em ensino de competência, ensino por competências e ensino por competência. A gente pergunta, o que é o ensino por competência? Como é que você sintetiza o ensino por competência? Eu tentei sintetizar aqui da forma que eu entendo o ensino por competência. Então, antigamente era currículo, competência e avaliação. Tinha o currículo, competência, e depois se avaliava, saber se ele aprendeu aquilo que era para ele ter aprendido pela nossa proposta curricular. E agora é o contrário, né? Quer dizer, o aluno entra, ele desenvolve a competência, depois ele é avaliado, ele se avalia a si próprio junto com os professores, descobre aonde ele quer ir, e aí, depois disso, dá o currículo. O currículo é consequência. Ele vai estruturando a sua formação e essa formação é consolidada na forma de um currículo. Então, eu acho que isso mais ou menos mostra como é que se pensa um currículo por competência. A competência vai sendo adquirida e ele vai desenvolvendo sua linha dentro dessas possibilidades até complementar sua formação e ter o seu currículo fixado a posteriori. Então, estou terminando. Mais um, por favor. A seguinte. A Ruth Graham fez um estudo para o MIT, financiado pelo MIT, sobre modernização no ensino de engenharia no mundo. E ela define algumas instituições que ela considera como pioneiras. Estou dando a lista aqui para a gente ter uma ideia de onde que elas ficam. Ela descreve 10 instituições que ela chama de pioneiras, que são as mais avançadas do ponto de vista da modernização do ensino de engenharia, começando pelo Rollins College, depois MIT, Stanford, Aalborg na Dinamarca, Países Baixos e tal. E depois ela considera lideranças emergentes no ensino de engenharia. O que está embaixo, o exemplo do Brasil, eu vou falar depois. Olhem as lideranças de engenharia e que temos aí Singapura, Chile, Austrália, China e mais uma dos Estados Unidos. Não tem nenhuma do Brasil aí considerada. E é claro que a Ruth Graham ela é uma consultora, então ela prioriza um pouco regiões em que ela foi consultora, né? Tudo isso acontece na vida. Mas no Brasil ainda não temos instituições internacionalmente, isso eu sinto fora do Brasil, reconhecidas como pioneiras e lideranças fortes na área de engenharia. Temos algumas boas experiências que estão caminhando, nós temos a experiência do ITA, temos a experiência da Mauá, experiência do INSPER, e algumas redes universitárias, principalmente no setor privado, que estão tentando se organizar para modernizar o seu ensino de engenharia. Então, há experiências no Brasil bem-sucedidas, precisam ser mais analisadas, mais divulgadas e tentar aproveitar essas experiências para, eventualmente, fazer um programa nacional de melhoria e reforço da engenharia brasileira. A seguinte, penúltima, por favor. Aqui eu trago simplesmente uma comparação entre o que as lideranças em engenharia estão tentando fazer no mundo, ainda estão trabalhando muito no tradicional, algumas delas, tentando fazer modificações pontuais, mas ainda poucas instituições têm uma deliberação institucional para fazer uma mudança. Então, é assim, algum professor faz a mudança, algum professor melhora alguma coisa, um professor ensina com metodologias ativas, mas a instituição como um todo não abraçou, de um modo geral, até eu acho que Mauá é um exemplo positivo no outro sentido, de que aquilo é preciso que haja uma visão institucional e um esforço institucional e cooperativo para que as coisas funcionem. E eu queria, então, passar para a última transparência, que fala um pouco das barreiras. Acreditar que os alunos e professores individualmente consolidam mudança não é verdade, simplesmente, normalmente, vira uma flutuação, o professor faz um esforço enorme, depois, como aquilo não é institucionalizado, a hora que ele sai ou se afasta, volta para trás, a ausência de participação de lideranças institucionais que são necessárias para consolidar a mudança, mandatos de dirigentes são muito curtos, de modo geral, no Brasil, excessiva autonomia de departamentos e professores que podem ser um obstáculo. O Clark Kerr fala isso no livro dele, o efeito centrífugo. Os professores, às vezes, ficam mais preocupados com a comunidade externa do que propriamente com a sua instituição.
fluxo de decisão em muitas instâncias e lentidão nas decisões, que isso é próprio das universidades, conservadorismo e corporativismo acadêmico, como diz o Clark Kerr também, só uma proposta não pode ser derrubada por um colegiado, a de deixar tudo como está. Né? Roda, 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 e depois fica tudo na mesma. E poucos exemplos de estudos nacionais com sucesso para uso para benchmarking. Quer dizer, o que deu certo? O que funcionou? O que no Olin College, que tem recomendado uma série de mudanças para nós, o que do que ele recomenda funcionou no Brasil? Então, esses estudos sistemáticos que eu sinto que fazem falta. Né? Por exemplo, eu levantei quantas horas de estudo, quantas as horas de estudo refletem no resultado do ENAD. É uma coisa impressionante. É uma dependência fortíssima. Então, quando as instituições conseguem fazer com que os seus alunos se dediquem, estudem, eles vão bem, independente até da origem socioeconômica, até do resultado do Enem. Depende mais das horas de estudo até do que do resultado do Enem. Então, há vários dados que podem ser levantados para começar a se estabelecer algumas políticas e algumas orientações para que a nossa engenharia melhore. Então, termino dizendo, mais do que querer aumentar números, eu acho que nós temos que nos preocupar em aumentar a qualidade. A qualidade do nosso engenheiro, não só a qualidade do ponto de vista de não é dar mais matemática, mas dar as coisas mais pertinentes e preparados para uma carreira bem-sucedida no mercado de trabalho, seja como funcionário de uma empresa, seja como funcionário público, seja como inovador, seja como líder de um escritório, seja como for. É para esse engenheiro que nós temos que preparar e, para isso, precisa mudar, porque a cabeça das pessoas mudaram, o mercado mudou, a tecnologia mudou e as expectativas mudaram. É isso, eu estou aqui à disposição para a gente debater o resto. Eu agradeço muito a paciência de todos. Eu agradeço ao professor Lobo pela instigante apresentação sobre a situação dos cursos de engenharia. Eu agora peço a palavra do professor Simão Schwartz para as suas considerações sobre o tema. E a palavra é sua, professor. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite para participar dessa conversa, me sentindo meio peixe fora d'água, porque... Nós que agradecemos, professor. Biólogo não é exatamente a minha área, não é? Então eu não vou falar muito pouco. A de educação o senhor conhece, professor? Alguma coisa. Mas eu gostaria de fazer duas observações. Nos Estados Unidos, né, quando vai chegar o trem, o engenheiro vai estar dirigindo o trem. Não é? O cara que maneja o trator é um engenheiro. Não é? O conceito de engenheiro nos Estados Unidos é muito diferente do conceito de engenheiro nosso. Não é? Nós temos uma tradição francesa, do engenheiro com uma formação de alto nível, a grande escola politécnica francesa. A tradição anglo-saxã, não é? É uma tradição de um engenheiro, é um técnico mais ou menos de nível médio. Não é? Claro que tem de tudo, mas o que se chama normalmente de engenheiro, quando se fala em inglês o engenheiro, está se falando o técnico, né? Normalmente, usualmente. Pela América Latina, por exemplo, na Argentina, é muito curioso, porque todo mundo se forma em engenharia comercial, engenharia de serviços, engenharia. A palavra engenharia ela adquire um uso tão grande que qualquer coisa tem o nome de engenharia, inclusive engenharia, né, propriamente dita. Né? Então, digamos, eu acho que tem uma questão aí de o que ser falado, o que é engenharia, né, e quais são os diferentes tipos de engenharia que a gente está falando. Nós temos, quando se diz a Coreia forma tantos engenheiros, muito mais do que o Brasil, que é verdade, mas eu não sei se ela forma um engenheiro à la francesa. Ela também forma, mas ela principalmente forma muitos técnicos de nível médio, ou de nível pós-secundário, né, correspondente às escolas técnicas pós-secundárias, que também tem nome de engenheiro. Né? Então, digamos, eu acho que essa questão de pensar o perfil da pessoa que vai para o curso e o perfil dos cursos, a grande variedade de formação, inclusive de níveis diferentes, eu acho muito importante. Por que tanta gente, por exemplo, nos países como a Argentina ou Chile, querem ter um diploma de engenheiro da produção, engenheiro comercial, engenheiro de qualquer coisa? Na verdade, não é o que os engenheiros nossos entendem por engenharia. Porque eu acho que, por um lado, a palavra traz o prestígio, né? Isso supõe que tem a formação técnica, e, de fato, quer dizer, a formação mais quantitativa
típica da engenharia, mesmo que não seja de alto nível, ela dá uma capacitação genérica para o mercado de trabalho que outras profissões não dão. E quais são as áreas onde tem mais demanda hoje em dia no Brasil por educação? É a administração. Né? Mas e engenharia da produção e administração, em grande parte. Né? Mas se você pensar que... você pode pensar na engenharia como uma certa engenharia, né? Como um tipo de formação de pessoas capazes de trabalhar em gerência, administração, em uma área muito grande, muito diversificada, não é de alta especialização, mas é de uma especialização que pode ser útil no mercado de trabalho. Eu acho que essa perspectiva talvez explique um pouco por que a demanda de engenheiros no Brasil, apesar desses altos e baixos que o Lobo mostrou muito bem, ela é relativamente grande. Não é? Quer dizer, eu tive dando uma olhada aqui nos dados mais recentes não sei se eu consigo achar aqui nas minhas coisas, mas os dados mais recentes do INEP, né? Eu identifiquei 922 mil estudantes de engenharia em 2018 no Brasil, dos quais a grande parte, os 600 mil, são do setor privado, e desses uma boa parte estuda à noite e estuda à distância. Né? Essas pessoas não vão, evidentemente, ser engenheiros no sentido que o engenheiro da Politécnica da USP entende que é um engenheiro. Né? Mas eu não sei se ele teria que olhar melhor se o mercado de trabalho não tem interesse por esse tipo de gente, e que um título desse é melhor do que um título, por exemplo, de administrador. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse quadro, e você olha aqui quais são as áreas de formação, né? Desses 900 mil, 320 mil engenheiro civil, né? Depois engenheiro da produção, 150 mil, depois vem mecânica, 130, elétrico, 100 mil, química, 40 mil, depois diminui. Né? Então, digamos, esse engenheiro civil da produção, que são mais ou menos metade da produção dos engenheiros formados, né, que estão estudando no Brasil, estão estudando, possivelmente, uma boa parte deles, com formação geral, com uma ênfase quantitativa, aprendem a mexer com números, aprendem a mexer com... Né? E não necessariamente estão fazendo um trabalho de engenharia nesse sentido. Eu estive olhando também o dado da RAIS. Né? A RAIS é o sistema de informação do pessoal que tem emprego formal, não é isso? E a RAIS, eu consegui identificar 260 mil engenheiros ativos na RAIS. Eles são engenheiros que estão trabalhando em emprego formal. Né? E, curiosamente, aí eu não sei se tem algum problema com o dado, eu realmente não entendi, talvez você ajude a entender. A área de metalurgia é a que vai ter maior número de engenheiros. Ou seja, 30% dos engenheiros, quando eu olho por ocupações, aparecem na área de metalurgia. Eu achei isso estranho, né? Mas eu talvez vocês possam me confirmar isso ou não. Né? De qualquer maneira, quer dizer, a RAIS mostra que a grande parte dos engenheiros eles estão na faixa entre 30 e 40 anos de idade, né? Quer dizer, o número de engenheiros mais novos é relativamente menor, e os salários têm um crescimento muito grande. Quer dizer, os engenheiros de 30 a 40 anos de idade estão ganhando R$ 8.000 em média por mês, os engenheiros mais jovens de 25 a 30 estão ganhando 5 mil, e depois, no nível mais alto, já vai para 13, 14. Então, digamos, de qualquer maneira, quer dizer, o salário médio do engenheiro pela RAIS é R$ 9 mil por mês, o que é um salário para o Brasil muito bom. Né? Então, eu acho que essa demanda por uma qualificação que está se chamando de engenheiro, mas que, na verdade, ela pode ser uma realidade muito grande, né? Ela existe, ela é importante, porque essas pessoas possivelmente souberem com uma formação melhor do que aqueles que não têm formação nenhuma, ou têm uma formação muito mais vaga, e ser o lado quantitativo, um pouco mais estruturado, que qualquer curso de engenharia minimamente tem que dar, de modo que eu acho que é uma contribuição. O que não impede que tudo que o Lobo falou seja verdade. Você pensa no engenheiro mais tipicamente de alto nível, de qualificado, etc., etc., é um problema. Né? Isso você não vai resolver só melhorando o curso, mas você vai estar muito amarrado às condições do mercado de trabalho e da economia. Né? Você não pode ter uma situação que às vezes acontece, que a economia começa a crescer e aí você vai procurar gente no mercado de trabalho não tem. Né? Mas a situação oposta de ter muita gente se formando e não ter emprego, evidentemente,
isso ocorre. E esses são os comentários gerais que eu tinha. Eu não tenho como contribuir mais, porque, como eu disse antes, não é a minha. Posso falar um minuto só sobre o que o Simão falou? Acho muito importante o que ele disse. O RAIS traz 200 e poucos mil engenheiros com a carteira assinada, né? E 400 e poucos mil trabalhando como engenheiro. Mas aí pode ser dono de empresa, pode ser uma série de coisas, né? E eu queria lembrar uma coisa, que o Brasil preocupa muito com o número de engenheiros que não estão trabalhando diretamente na área de engenharia. Isso é verdade no mundo inteiro. Em média, 30% dos engenheiros não trabalham em engenharia, mas eles usam, como disse o Simão, a formação deles de engenheiro para poder dar conta de demandas em outros mercados, mercado financeiro, gestão, etc. Né? Então, só queria fazer esse comentário. É isso. Tá ok. Posso dar continuidade, professor? Pois não. Convido, então, o professor Marcelo Nitz, da Mauá, e agradeço a presença. O Marcelo aí, ocupado como sempre, mas encontrando espaço para nos atender. Pois não, Marcelo? Imagina, eu que agradeço o convite, professor, e fui presenteado aí por uma bela apresentação do professor Lobo, os comentários do professor Simão Schwartzman, e eu vou tentar contribuir com algumas outras informações, rapidamente aqui, alguns números que eu levantei, enquanto o professor Lobo falava. Eu acho interessante mostrar aqui um gráfico que corrobora o que foi dito, né? O gráfico da esquerda mostra a evolução do número de ingressantes em cursos de engenharia de 2013 até aqui. A gente teve um pico lá em 2014, aquela época, né? Copa do Mundo, o Brasil precisa de engenheiros, então isso atraiu muitos jovens para os cursos de engenharia. E também, do lado direito, percebe-se o crescimento do número de cursos, porque as instituições, em especial as privadas, que são as barras laranjas aqui, foram atrás de oferecer cursos para atender essa demanda, né, de alunos. E os cursos o número de cursos foi crescendo, e tem crescido, né, foi crescendo até 2018, inclusive. Só que o número de ingressantes logo começou a cair, tá certo? Então, a gente vê um efeito aqui que certamente vai gerar problemas num futuro breve. Outras figuras, né? Concluintes ainda estão em crescimento, reflexo aqui daquela entrada boa lá em 2014, enfim, do número crescente de ingressantes que houve recentemente. Número de matriculados, que é o gráfico da direita, atingiu um pico lá de 1,45 milhão de estudantes em 2016 e já vem caindo. Agora, esses números, se eu produzir uma relação aqui, a gente vai ver como o cenário, de certa forma, é preocupante. Eu fiz uma relação de ingressantes, matriculados e concluintes por curso. Tá? Então, em 2013, havia 76 ingressantes, em média, por curso de engenharia. Em 2018, já são 41 ingressantes, em média. E claro que nas instituições privadas, principalmente, esse número é menor ainda. Né? Nas instituições públicas, elas conseguem manter o preenchimento das suas vagas, mas as instituições privadas não. E com 41 alunos, a conta não fecha. Você não se mantém, porque esses 41 são os ingressantes. Ainda vem a evasão pela frente, que vai derrubar esse número significativamente. Então, é um cenário de uma expectativa aí de fechamento realmente de muitos cursos. Eles não vão manter, né, os cursos abertos, é impossível. Tá? E da mesma forma, eu relacionei aqui o número de matriculados também. Havia 256 matriculados por curso em 2013, já são 195 em 2018. E concluintes ainda em crescimento, como eu disse, em função, né, daqueles números de 2014 para trás, mas isso aí vai cair bastante, tá certo? Então, realmente, vai haver um reposicionamento aí das instituições, dos cursos. E esse reposicionamento acontece num momento, inclusive, que a gente discute... isso é antes de pandemia, né? Quer dizer, não havia coronavírus aqui em 2018, e hoje isso aí pode realmente ainda ser muito pior, né, com queda de PIB e tudo mais. E a gente vem discutindo, o professor Cardoso, muito ativo, o professor Lobo também participou de tudo isso, as novas diretrizes para os cursos de engenharia, que foram
lançadas agora, é uma publicação recente, e as instituições têm se movimentado para oferecer cursos, digamos, mais modernos, indo às expectativas de mercado, as expectativas aí que foram muito bem comentadas pelo professor Lobo. E pegando um gancho no comentário do professor Schwartzman, é interessante, né? A gente procura muitas vezes tratar todos os cursos como se fossem iguais e todos os alunos como se fossem iguais. E a gente tem que realmente, como lideranças e tudo mais, promover realmente que haja uma diversidade de cursos, de perfis de cursos, de instituições, porque um engenheiro não é igual ao outro, um aluno não é igual ao outro, uma instituição não é igual à outra. E a gente poder fazer com que as instituições possam ter as suas vocações, ter os seus perfis e admitir, dar mais flexibilidade realmente para a formação do engenheiro, porque, como mostrou o professor Simon também, com base na apresentação também do professor Lobo, né, tem engenheiro de tudo quanto é tipo fazendo um monte de coisa, contribuindo para a sociedade de alguma forma. Evidentemente, tem que haver padrões mínimos de formação, não tem dúvida nenhuma, né, tem que ter uma regulação, evidentemente, no setor, mas ela tem que ter um olhar, né, mais flexível, mais moderno, para poder acolher toda essa variação, né, de perfis e de vocações que existem. Dando um exemplo de modernização de curso, um modesto exemplo que a gente tem lá na Mauá, e também fizemos, como o professor Lobo, fomos estudar outros exemplos, outras instituições, nos debruçamos também sobre esse estudo do MIT e visitamos instituições fora do país para poder trazer para a nossa instituição aquilo que a gente entende que faz sentido. E uma coisa que é evidente, né, um curso de engenharia e as tendências das instituições emergentes apontadas lá no estudo do MIT, que o professor Lobo citou, são instituições que deixam de tratar simplesmente o currículo como sendo um encadeamento de disciplinas isoladas. Elas trazem para o curso experiências de trabalho, interação com o mercado, problemas abertos. São instituições que têm modernizado os seus cursos, as suas práticas, com uma visão modificada do que é um currículo. Então, a nossa reforma curricular na Mauá, ela não ela não tem nada de muito diferente do que essa figura mostra aqui. Nós passamos a considerar o currículo como algo muito mais amplo do que uma matriz, uma grade de disciplinas. Grande parte do nosso aprendizado, da formação do nosso aluno, tem que acontecer fora da sala de aula. E isso não quer dizer desvalorizar a sala de aula. A sala de aula continua sendo um ambiente importante, não tem dúvida nenhuma, mas a aprendizagem ela acontece bastante fora da sala de aula. E tudo é considerado. 15% a 20% da carga horária do curso, ela deve ser obtida fora da sala de aula convencional. Nós temos rodando na Mauá cerca de 200 projetos diferentes por semestre, orientados, supervisionados não só por gente da casa, mas por profissionais convidados do mercado. Então, vem empresas, vem profissionais atuantes no mercado que trazem, né, um problema aberto, uma oportunidade de fora para desenvolvimento dos estudantes. Então, se eu não sou capaz, e nenhuma instituição é capaz, ela, por si só, de oferecer uma gama, um portfólio de projetos, de oportunidades, de trabalhos, né, que permitam o desenvolvimento de competências amplas dos alunos, eu vou buscar fora. Eu deixo a instituição permeável para que outros profissionais venham trabalhar aqui, né? Os laboratórios, isso trouxe também, impulsionou modificações de infraestrutura. Então, o laboratório não é o lugar mais para executar um experimento com roteiro pré-definido, com resultado já esperado, né? É claro que a gente ainda tem disso, né? A gente vai... Essas mudanças são aos poucos, mas os laboratórios são espaços cada vez mais integrados, multidisciplinares. Eu não tenho mais laboratório da disciplina e nem do curso. Os laboratórios são espaços para áreas, né, interagirem de diferentes cursos e com o incentivo de que sejam trazidos para os laboratórios cada vez mais problemas abertos, tá? Então,
e o laboratório, e a teoria e a prática cada vez mais juntas. Então, eu tenho ali um robô no fundo da sala e os alunos fazendo os experimentos, os trabalhos, aprendendo a teoria juntamente com a prática. Então, a sala de aula também é um espaço que tem que ser revisitado. Uma outra forma de dizer isso também a gente trata o ambiente, né, a instituição, como um ambiente, um ecossistema de oportunidades. A palavra oportunidade é muito usada na Mauá. Né? Eu quero oferecer para os nossos estudantes oportunidade para que ele possa escolher aquilo que mais lhe interessa, né, que ele tenha flexibilidade dentro da instituição, e não só ele, né? O professor também, que ele possa se desenvolver nas áreas que mais interessam para eles. E uma coisa que também para nós é importante, o engenheiro só com conhecimentos de engenharia, né, ele não basta para produzir inovação, para contribuir significativamente com inovação. O próprio exemplo lá que o professor Roberto Lobo trouxe da instituição de Singapura, é de uma instituição que trabalha junto lá no seu curso o design e administração. Porque o engenheiro, ao conceber um projeto, né, um produto, ele tem que levar em conta os aspectos econômicos, né, tem que ser um projeto viável, então ele tem que ser, de certa forma, tem que ter conhecimentos de administração, de gestão, e um foco no cliente. Né? Por isso, o design entra muito como nesses cursos emergentes que apareceram. Olin é um exemplo, né? Aquela Universidade de Singapura é outro. A integração que existe da engenharia com design e administração. Então, isso é uma coisa muito presente também nas nossas práticas aqui. É um caminho longo. E uma última coisa para dizer aqui, professor, a necessidade, se eu puder sugerir um caminho para qualquer instituição, para qualquer gestor, para estimular a transformação das instituições, é capacitação docente. Porque o professor, ele é um sujeito muito crítico. Né? Ele não vai encampar um projeto de mudança curricular, de modernização de um curso, né? Se ele não estiver convencido, ele não vai fazer só porque estão mandando. Olha, mandaram fazer isso, vai fazer? Não vai fazer. Né? Mesmo numa instituição privada. Só numa instituição privada, e não é assim. O professor ele precisa ser convencido, ele precisa ser envolvido. Né? E para isso ele precisa ser capacitado. Essas coisas precisam ser trazidas para a discussão, ele precisa amadurecer, ele precisa entender, ele precisa ser parte da mudança. Sem o envolvimento do docente não acontece. Tá? Eu tenho uma frase que eu costumo usar, que eu acho bastante interessante. Fazer gestão de professor, muitas vezes, é que nem fazer pastoreio de gato. Né? Assim, não acontece. Né? É muito difícil. Ou ele está convencido que ele vai fazer, que ele tem que fazer, porque simplesmente ser levado, né, não vai ter sucesso. Então, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar essas percepções aqui com os senhores. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, professor Simon. E, evidentemente, já agradeci o professor Lobo, mas tivemos, de fato, aí uma visão muito clara primeiro, através da apresentação instigante do professor Lobo, que fez o diagnóstico do problema com precisão, sugerindo alternativas, no que se refere a alternativas no aspecto global da engenharia como um todo, para que seja uma tomada de soluções, sei lá, na minha opinião, soluções de Estado para que as coisas possam ser melhoradas, né? Depois tivemos a contribuição do professor Simon Schwartzman, o qual identificou, acho que com precisão, né? Sobretudo a visão do educador, a não uniformidade que existe na formação dos engenheiros. Isso aí, de fato, é importantíssimo. Quer dizer, a título de curiosidade, eu já ouvi esse número, não sei de onde, mas dizem que dessa quantidade de engenheiros que nós formamos, apenas 25% deles têm boa formação. Então, nós temos 75% desse povo aí, é um povo que não tem formação. Quer dizer, a realidade é que a quantidade de engenheiros competentes que nós formamos é apenas em torno de 20 mil engenheiros por ano mesmo.
né? E que é um quarto desse problema. E o professor Marcelo Nitz, evidentemente, apresentou aqui, em resumo, um estudo de caso de sucesso. Um estudo de caso de sucesso baseado aí na experiência que a instituição, o Instituto de Memória e Tecnologia, adquiriu na reestruturação de seus cursos, evidentemente, vendo o que acontece no nosso cenário e, evidentemente, destacando com números bem atuais aí a preocupação que existe nas instituições, sobretudo instituições privadas, com a redução sensível do contingente de estudantes fazendo os cursos de engenharia. Quer dizer, então, eu agradeço muito a todos esse conhecimento qualificado que, pelo menos eu, em particular, adquiri nesse evento. E nós temos algumas questões que eu gostaria de passar a todos, essas questões. Congelou. Aliás, só para enquanto ele não volta, queria só dar uma informação, um dado que eu levantei recentemente. O número de graduados em engenharia não chega a 40% dos ingressantes. Nós sabemos mais ou menos. Sim. E 50% das instituições no Brasil, dos cursos, não formam 30% dos ingressantes. Sim. Isso mostra o desalento dos alunos, na verdade, né? Em relação ao curso e às profissões, né? Ou escolhas erradas, mas é um desperdício de material humano, né? Muito grande. A falta de preparo também, né, professor? Porque muitos estudantes eles ingressam em cursos de engenharias que são exigentes e eles desanimam, desistem no caminho, né? Aí, Cardoso, por favor. Perfeito, tá. Bom, enfim, vou só fazer as perguntas, então, que houve um hiato aqui, uma falha minha. Mas, enfim, comentando que teve a pergunta do Edmilson Rodrigues, que é um aluno de pós-graduação da área ambiental, e ele pergunta qual é o lugar da engenharia ambiental no contexto atual e se existe alguma distorção nas engenharias advinda da preponderância do comportamento do mercado. Essa é a pergunta de Edmilson Rodrigues. A segunda pergunta é a pergunta de uma estudante de graduação da Univesp, a Jéssica Croco, a qual pergunta se existe algo ou matéria que os professores acham que está faltando nas grades curriculares. É uma preocupação pertinente de um estudante. Quer saber, será que o que eu estou aprendendo é adequado? Vai me preparar para o mercado? Depois nós temos dois professores, que um deles é o professor Miguel Buelta, colega meu da Escola Politécnica, da Engenharia Civil, que ele diz que é ser favorável ao engenheiro generalista e gostaria que os cursos fossem ensinar os alunos a como pensar, né? Ao invés de simplesmente adestrá-lo, né? Se estou exagerando na afirmação. E, por fim, uma pergunta do professor, também colega meu de sala, praticamente, que é o professor José Aquiles Baê Sugrimone, que comenta o caso comentar com vocês, dizer, nós tivemos na década de 80 aquele engenheiro que virou suco, virou famoso, essa ideia aí, que esse tipo de comentário desgastou muito a profissão na época. E agora nós temos, aí ele comenta o caso do engenheiro que virou Uber, né? Então, esses são aí atributos que são dados aos nossos engenheiros que, de fato, afetam a profissão e afastam os nossos jovens dos cursos. Então, eu queria que os colegas comentassem essas colocações aí. Eu deixaria a critério dos senhores para escolher quem responde, pode vários intervir sobre isso. Por favor. A primeira é a questão da engenharia ambiental. É interessante uma coisa. Eu andei fazendo levantamento sobre a presença das mulheres nos cursos de engenharia. E acontece uma coisa curiosíssima. As mulheres, preferencialmente, vão para os cursos ligados exatamente a questões sociais, como, por exemplo, o meio ambiente. A presença das mulheres na engenharia ambiental é bastante grande. Então, engenharia florestal, todas as engenharias que têm a ver com o meio ambiente, com alimentos e outras desse tipo. Então, já é um atrativo maior. E acho que elas estão procurando, e os alunos modernos estão procurando também
as engenharias que tenham esse apelo mais em relação ao meio ambiente, em relação a problemas que atingem a sociedade como um todo, fugindo um pouco da pura tecnicalidade. Essa é a impressão que eu tenho. E acho que, se houver uma tendência a se diversificar o currículo um pouco mais para essa preocupação social, como está falando, da ética do engenheiro e da preocupação social do engenheiro, eu acho que a nova geração vai atender muito bem, vai responder muito bem a essa tipo de orientação. Eu acho até uma sugestão, ouvir o que falou a Mauá, e uma das coisas que eu pensei, e se olha, por exemplo, nos currículos internacionais, muitas vezes a engenharia, junto com ciência de computação e com teoria de informação, vão juntos nos primeiros anos. Um pouco de economia vai junto no primeiro ano, e depois separa para fazer uma especialização da pessoa, a pessoa montar o seu currículo. Acho que a gente teria que permitir uma agregação de outros conhecimentos multidisciplinares desde o início e usar o que o Olin College faz. Projetos de interesse social, que a Índia tem feito muito. Projeto de interesse social para a área de engenharia. Eu acho que os alunos responderão muito bem. Tecnologias aplicadas ao atendimento a populações carentes, a população com qualquer tipo de problema que possa o estudante, mesmo sem grande conhecimento, atender a uma demanda bem pontual e bem clara. Só sobre esse comentário. Ok. Agradeço, professor Lobo. Professor Simon, por favor, seus comentários sobre essas questões. Não, eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que, de fato, quer dizer, existe uma ideia de que a profissão não é simplesmente para ganhar dinheiro, a função é uma... Não é? Eu acho que talvez os homens tenham ainda um pouco mais de pressão, porque eu preciso ganhar dinheiro. Né? A mulher, talvez, ela ainda na sociedade brasileira tenha a possibilidade de pensar mais numa causa social. Mas essas coisas acabam se juntando, né? Porque cada vez mais também os temas ambientais vão ser importantes do ponto de vista econômico também. Né? Eu acho que a economia verde, a economia, né? A questão da preservação ambiental, isso também vai ser uma área não só de políticas públicas, mas também de interesse das companhias, de interesse de todo mundo. Né? Então, nesse sentido, é um mercado de trabalho que tem de se expandir. Né? Então, eu acho que é isso. Mas, enfim, esse é um comentário muito, muito simples. Bom, eu vou passar a palavra ao professor Marcelo Nitz e, na sequência, eu vou retornar a palavra para o professor Lobo para encerrar a sessão. Combinado assim? Então, professor Marcelo, suas considerações sobre as questões aí que foram colocadas. Perfeito. Bom, a primeira questão eu achei interessante essa colocação que a gente sempre ouve, né? Cursos generalistas, formação generalista. Evidentemente, todos os bons cursos de engenharia, eles têm uma preocupação grande com rigor e fundamentos, não tem dúvida. Tá? Então, essa formação básica, fundamental, ela tem sido realmente um ponto em comum de todos os bons cursos, e eu acho que isso deve permanecer. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que ter uma cabeça aberta para entender que existe a necessidade, existe mercado, existem oportunidades para vários perfis, aquilo que foi dito. Se o sujeito quer ser um especialista, deixe ele ser um especialista, dê espaço, dê oportunidades para que ele possa se aprofundar. Se ele quer ser generalista, não quer se aprofundar em nada e quer ir por um outro caminho, que ele tenha oportunidade. Então, essa flexibilidade de trajetórias eu defendo muito, porque a gente, poxa, quantos engenheiros a gente conhece, todos eles se formam no mesmo curso, né, com aquela expectativa falsa de que todos farão as mesmas coisas e precisarão das mesmas competências. Isso não existe. Né? A vida leva para caminhos totalmente diferentes e a gente tem que saber aceitar isso. Né? Então, eu penso que as escolas elas têm que oferecer oportunidades dentro das suas possibilidades e procurar não engessar, permitir caminhos diferentes. Uma coisa que eu acho interessante, que eu defendo como uma contribuição um pouco diferente do que se tem dito. Nem generalista, nem especialista. Eu gosto de defender aqui na Mauá o nexialista, o sujeito que consegue fazer as pontes, as conexões. Se ele não sabe fazer, se falta para ele competências, ele vai ligar com outras, ele vai
colaborar, ele vai conseguir formar redes para desenvolver os projetos e ter sucesso. Tá? A área ambiental, que foi uma das perguntas também, não existe uma forma, né, de você atuar em engenharia ambiental, existem múltiplos desdobramentos para isso. E um bom curso de engenharia ambiental deve mostrar todas essas oportunidades e abrir portas. Eu acho que a função da educação superior em engenharia é abrir portas e não ter a ilusão de que ela vai, né, moldar o sujeito para todos os possíveis desafios que vão acontecer, mas ela ser um início e não um fim, tá certo? Então, essas são minhas palavras finais e aproveito para agradecer, professor, e deixar as portas da Mauá abertas para os colegas que estão nos ouvindo, quiserem vir nos visitar, como o senhor vem com frequência, estamos aqui abertos para continuar essa conversa. Muito obrigado, Marcelo. Eu agradeço a sua contribuição. Eu quero só destacar a importância desse debate nessa tarde, que, de fato, deu uma visão muito clara, não só do cenário da crise, mas também das possibilidades de solução e alternativas que nós podemos seguir para que a engenharia, de fato, ocupe, né, resgate aquela dignidade que ela tinha, coisa até recentemente, quando tínhamos um mercado em pleno emprego. Eu vou novamente agradecer a todos e passo a palavra para o professor Roberto Lobo para fechar essa sessão com suas últimas considerações e espero encontrá-los em breve em outros eventos similares. Muito obrigado. Professor Lobo, por favor. Obrigado, professor Cardoso. Obrigado, Simão. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que assistiram e que perguntaram. Foi uma experiência muito interessante, muito agradável esse encontro aqui. O Marcelo conseguiu, no final, explicar muito bem aquela minha transparência que saiu desconfigurada, organizando as competências até o currículo, né? Exatamente isso que o Marcelo falou, eu deixo muito claro o que eu tentei dizer ali. Então, eu acho que foi um prazer muito grande. Teria assunto, provavelmente, para discutir 50 seminários desses, com todos os dados e preocupações que nós temos nessa área. De qualquer forma, agradeço muito a todos e espero que a nossa engenharia retome o caminho virtuoso que ela sempre teve e possa contribuir para o nosso desenvolvimento nacional, né? E muito bem, muito boa tarde, obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.